Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim. A minha tradução hoje é a mais antiga, viu? Não é a nova. É a NAA. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu os enviarei, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Obrigado porque nós temos tanto a aprender, e eu me humilho diante da tua presença, reconhecendo, Senhor, a tua grandeza, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo que tu és tudo, Senhor, e o Senhor pode falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E eu te convido, Espírito Santo, ministra as nossas vidas e nos instrua. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Se essa oração te abençoa, diga amém, Jesus. Amém. Tome seu assento. Esse personagem Moisés é vibrante, né, queridos? Moisés é um personagem que, se a gente for falar dele, a gente vai gastar muitos e muitos cultos falando biograficamente, falando do perfil de um homem vencedor. Eu quero falar hoje esse homem de foragido a libertador, um homem que saiu do Egito como um assassino, procurado, que na história de muita gente poderia ser alguém sem condições alguma de ajudar, mas Deus, tão maravilhoso, transforma um foragido em um homem libertador. Isso fala alguma coisa no teu coração? A gente pode falar que ele foi chamado na sarça, provado no deserto e lembrado na história. Diga comigo: chamado na sarça, provado no deserto, lembrado na história. Esse homem é muito maravilhoso. Esse homem foi realmente talhado pelas mãos de Deus. E alguns escritores resolveram deixar algumas frases sobre Moisés. Gregório de Nissa, esse homem era um teólogo, um dos maiores teólogos do cristianismo, desenvolveu o pensamento
da deidade de Jesus Cristo, ou da divindade de Jesus. Esse teólogo desenvolveu também, junto com outros estudiosos, a ideia da trindade. É um grande teólogo do século IV, e ele diz assim: a vida de Moisés é o modelo da alma que sobe continuamente em direção a Deus. Ele viu na vida de Moisés uma referência, uma escola, que se você olhar para Moisés, você fala: é isso que eu quero. No passado eu estava no Egito, eu passei pelo deserto, e eu quero ir rumo à terra prometida. Tem alguém que tem esse sonho de um dia estar lá na celestial Jerusalém? Diga amém. Um outro grande teólogo, Santo Agostinho, ele, quando leu Hebreus 3:5, que diz assim, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Ele diz que Moisés é um exemplo de fidelidade e obediência. Os grandes homens da história não passaram sem falar sobre ele. O nosso teólogo de referência, João Calvino, ele chegou a dizer que na pessoa de Moisés nós vemos que Deus usa instrumentos fracos. Isso fala alguma coisa com você? Para realizar grandes libertações. Isso nos estimula. Deus, na sua história, na sua palavra, deixou esse personagem, e os grandes escritores não esqueceram dele. Um outro escritor, ensaísta escocês, chamado Thomas Carlyle, ele diz que Moisés foi um dos homens mais verdadeiros que já viveram. Era um líder que falou com Deus e guiou o povo. Olha que síntese interessante. Até um homem chamado Sigmund Freud, que já foi estudado por muitos na psicologia, ele é conhecido como o pai da psicanálise. Essa é uma das correntes mais influentes da psicologia. Esse homem, mesmo fazendo uma crítica, ele chegou a esta conclusão, com essa abordagem crítica: Moisés é uma das figuras mais grandiosas da história humana. Veja que uma pessoa que faz diferença, chamado na sarça, provado no deserto e lembrado na história, realmente isso aconteceu na vida de Moisés. Mas tem uma frase que eu acho muito linda, é de um historiador chamado Ernest Renan. Ernest Renan, ele diz que Moisés fundou uma nação sem espada, mas com a lei e a fé no Deus Todo-Poderoso. Você consegue imaginar pessoas que poderiam ser destruídas, vencidas, perseguidas, humilhadas, sem história, se tornar uma referência que o mundo fala sobre ele, assim como Deus fez com Moisés? Eu oro, eu peço que Deus faça com esta geração, que Deus levante homens que não passem apenas pela história onde moram, na cidade, no país, na nação que você está, mas que você deixe um legado, para que famílias se curvem diante do Senhor Jesus. Alguém recebe essa palavra? Diga amém, Jesus. Deixa eu dizer algo para você, o que me chamou a atenção em Moisés. Este homem que foi escolhido por Deus, que de foragido se tornou um libertador. Esse texto que nós lemos vai revelar 3 colunas principais, e eu quero falar dessas colunas que aparecem nesse texto, para a gente começar a pensar: meu Deus, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Oh, que coisa linda! Se aconteceu com Moisés, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos. Então, se você entrar na intimidade de Deus, Deus pode fazer com você o que fez com Moisés: tirar você do anonimato, tirar você do nada, tirar você da tristeza, da angústia, tirar você das humilhações pelas quais você passou, e fazer de você um instrumento que vai trazer a sua família, que vai sair da escravidão desse Egito maligno e vai se tornar uma família salva, lavada no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Alguém recebe e concorda com essa palavra? Glorifica Jesus nessa noite. E esse texto tem 3 colunas fundamentais. A primeira coluna é a coluna que eu chamo a coluna da soberania de Deus. A segunda coluna, que ajudou nessa metamorfose na vida de Moisés, é chamada a postura de reverência ante a santidade divina.
E a terceira coluna desse texto é o que eu chamo de o coração compassivo de Deus para cuidar do seu povo. Então essas três coisas eu quero abordar hoje. Nós vamos falar sobre a soberania, nós vamos falar sobre a reverência e nós vamos falar sobre o coração compassivo de Deus. Isso vai nos ajudar a dizer: eu quero ser assim como Deus fez com Moisés. Levante a mão, diga: faça, Senhor, faça novamente, como tu fizeste na vida de Moisés. Levante a mão bem alta, diga: faça em mim, Senhor, faça através de mim, Senhor, e a glória será do Senhor. De novo, e a glória será do Senhor. Amém, queridos? Veja você que quando Deus vai conversar com este homem, tirar ele da situação que ele estava, ele saiu do Egito, 40 anos, e agora ele vai para o deserto fugitivo, e ele vai parar em Midian. E lá em Midian, Deus é misericordioso e concede a ele começar a formar família. Ele conhece Zípora, uma filha de um sacerdote de Midian chamada Jetro. E eles têm 2 filhos, Gerson e Eliezer. E ele passa a viver 40 anos nesse local, lá nesse deserto, e se tornou um homem trabalhador, uma bênção, um instrumento de Deus. Mas um dia Deus resolve tirar esse homem dessa férias de 40 anos do seu propósito. Deus resolve chegar até ele e dizer: ei, eu preciso de você, eu quero usar você para uma grande obra. E Deus usa umas estratégias interessantes. Deus usa um fogo numa sarça, num arbusto que é da família das acácias, que era para aquele fogo entrar e derreter e transformar em cinza. Mas Deus chamou a atenção de Moisés, pois o fogo não se consumia. E quando o fogo começou a mexer, porque Deus, ele tem uma estratégia tremenda. Deus gera curiosidade, Deus gera estratégias lindas para atrair você para a presença dele. E Deus atraiu Moisés, e quando ele foi chegando, ele chegou tão perto que ele teve que ouvir uma voz lá de dentro. E a voz dizia: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ah, meus irmãos, quando ele ouvia aquela voz, olha a soberania divina agindo. Deus gera um ambiente para atrair Moisés para perto. E a Bíblia diz que ele cai, ele protege o rosto. E quando ele faz isso, Deus está falando com ele, porque Deus quer fazer exatamente isso com Moisés. Deus quer chamar a atenção dele, Deus quer atrair ele para uma grande obra, Deus quer fazer dele um libertador, porque tem um clamor de uma multidão que está clamando por ele a mais de 200 quilômetros dele. E essa multidão está clamando: será que o Senhor não se lembra de nós? E Deus se lembrou tanto que vai levantar alguém que nos olhos humanos, nas perspectivas humanas, não teria possibilidade, seria um improvável. Mas Deus é especialista em fazer isso. É pegar aquilo que parece que não pode, para que a glória não seja do homem, a glória é totalmente do Deus Todo-Poderoso. Alguém se alegra com isso? Glorifica Jesus. E Deus vai usar a sua soberania. O que é a soberania de Deus, irmãos? Assim, ouve tanta gente falar isso na igreja, mas a soberania é o domínio absoluto. Diga comigo: domínio absoluto. Diga: controle completo. Quando você falar em soberania, se lembre no domínio absoluto de Deus. Se lembre no controle completo sobre todas as coisas. É verdade que Deus, ele é rei supremo, ele é governante universal. A sua autoridade não tem limites e nem exceções. Ele faz o que lhe apraz, quando lhe apraz e como lhe apraz. Ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Ele tem poder nos céus e na terra. É esse Deus soberano que dá o primeiro passo para chamar o seu servo para ser um instrumento. Que bom saber que Deus é tão maravilhoso, tão soberano, mas Ele dá passos para atrair os seus filhos, para cumprir os seus propósitos. E Deus está dando passos sempre em nossa direção, para nos atrair para o centro da sua vontade. Deus sempre move e acende sarças em nossa frente, para que chame a nossa atenção
para a gente sair do anonimato, sair da situação da angústia e da tristeza, porque o projeto de Deus sempre é maior, o projeto de Deus é maravilhoso, e assim como Deus fez projeto na vida de Moisés, Ele tem feito um projeto específico na vida de cada um de vocês. Ninguém que está aqui está sem propósito. E Ele conhece cada fio de cabelo que você tem, quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe a tua altura, quantos litros de sangue. Ele sabe sobre todos os teus pensamentos. Ele conhece as tuas palavras antes delas chegar nos seus lábios. Ele sabe das tuas tristezas antes delas acontecerem. Ele conhece as tuas ansiedades antes delas surgirem. Ele é o Deus que está ontem, hoje e no amanhã, cuidando de todas as coisas e organizando. Foi Ele que fez o melhor projeto para a sua vida. É o Deus Todo-Poderoso. Quem se alegra com esse Deus, diga amém. Ele é o iniciador de todo chamado genuíno. Pode ser até para um ministério não da igreja, pode ser um ministério formal, trabalho secular. Deus escolhe e capacita padeiros, copeiros, pedreiros, pintores, pessoas que cuidam das pessoas, engenheiros, professores, policiais, militares. Deus escolhe aqueles em todas as áreas e os capacita, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele dá vocação, Ele te profissionaliza, Ele te capacita, Ele te instrui, Ele te leva para lugares que sozinho você jamais chegaria, porque Ele tem projetos específicos para a sua vida. Alguém se alegra? Dá glória a Deus. Deus fez isso, irmãos. Moisés, sem saber, estava sendo treinado num lugar, num cenário natural, para uma missão sobrenatural. Moisés não sabia que até os 40 anos dele naquele deserto fazia parte da escola de Deus. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. E é interessante que quando Deus chega a falar com Moisés, Deus fala: Moisés, Moisés. Os estudiosos dizem que o fato de repetir duas vezes está falando de uma urgência, denota uma intimidade, uma necessidade. Era como que diz: Moisés, Moisés, está na hora, chegou o teu tempo, não vai ficar mais aí no deserto 40 anos, chega, tem um povo precisando de você. E eu quero declarar exatamente isso para a sua vida: tem um povo precisando de você. E quando este povo tiver o Moisés que eles precisam, eu e você, haverá uma libertação. O Senhor vai nos usar como instrumento nas suas mãos. Tem alguém que recebe e glorifica Jesus. Mas existe uma outra coisa que eu chamo de segunda coluna desse texto, para entender um homem que foi chamado na sarça, provado no deserto e lembrado na história. E está no versículo de número 5. Diz que Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E o versículo 6, continuando, diz assim para nós: Moisés, e disse mais: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Irmãos, Moisés tinha ouvido falar do Deus de Abraão, o Deus de Isaque. A sua mãe lhe havia falado, Joquebede, quando ela o instruiu, mesmo no Egito. Ele sabia que ele estava no Egito, mas ele não era do Egito. Ele sabia que nasceu no Egito, mas ele era da terra da promessa, e era um tempo que eles iam ficar lá. A ele foi apresentado o Deus de Abraão, o Deus que tem aliança. Deus tinha falado para Abraão: a tua geração, na 4ª geração, irá para o Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito. Há uma discussão sobre isso, mas nós não vamos entrar no mérito disso. Se foi 400 anos, contando desde todo o tempo de Abraão até chegar na saída, ou se foi 400 anos o tempo todo. Não vamos entrar na discussão. Mas Deus disse e aconteceu. Moisés sabia que aquele lugar que eles estavam não era um lugar definitivo,
Eles foram para aquele lugar a convite, por uma necessidade, e nós falamos isso na quinta-feira. Deus usou José para levar os seus irmãos para dentro do Egito, e quando José está ali, após a morte de Jacó, os irmãos estão todos preocupados, lembram disso? E os irmãos reúnem com ele, preocupados, o pai morreu, agora José vai nos matar. E eles dizem assim: o pai disse para você, antes de morrer, para nós, falar para você, perdoe os irmãos. E José chora com eles. Versículo 15, de capítulo 50 do livro de Gênesis. E ele chora e diz: irmãos, não fiquem preocupados, não tenham medo, não foram vocês, foi Deus que usou vocês para eu chegar aqui. Porque toda pessoa madura consegue fazer uma leitura até das coisas ruins e entender como aula pedagógica de Deus para te levar para níveis mais altos. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Então foi declarado que eles ficariam no Egito. Eles ficaram os 400 anos, mas estava na hora de sair. E Deus precisava tirar Moisés, tirar da sua estabilização com a sua família, tirar do conforto, talvez no sentido de situação, tirar ele tinha tirado do palácio, agora vai tirar ele daquela zona de conforto que ele estava e ia levar para uma zona de guerra. Tirou ele das complexidades, e estava na hora de treiná-lo. Tinha treinado ele com paciência, tinha treinado ele com resiliência, tinha treinado ele com até os instrumentos da natureza, mas estava chegando a hora agora de colocar Moisés no único lugar para o qual ele havia nascido. Ele havia nascido para ser instrumento de libertação. Você já descobriu para que você nasceu? Eu tenho uma ideia linda para dizer para você. A primeira coisa para que você nasceu para glorificar o nosso Deus. Você não entendeu, você nasceu para glorificar o nosso Deus. Deus não fez você para te mandar para o inferno, não. Deus fez você, te deu oportunidades, mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para que você cumpra o teu propósito na terra, mas que você também cumpra, sendo um instrumento para a glória do Senhor. E Deus faz isso com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, e Moisés se lembrou do Deus de Abraão, há uma conexão, as memórias voltam. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando ele é apresentado a esse Deus que tinha falado aos seus antecedentes, ele não tem outra reação a não ser se prostrar diante de Deus. Ele estava fraco com as suas forças políticas, ele não tinha capacidade. Mas deixa eu dizer algo para você: a sua fraqueza humana é o palco onde Deus pode manifestar o poder dele através da sua vida. É exatamente porque você é fraco, é exatamente porque você não tem forças, é que Deus quer te usar. Porque a glória nunca será tua, a glória será do Deus Todo-Poderoso. E ele precisava entender isso. Talvez para algumas pessoas que se sentem inadequadas: eu não sirvo. Olha para a história de Moisés e diz: se Deus foi capaz de chamar um assassino para transformar um foragido num instrumento de Deus, o que ele não pode fazer através da sua vida? Não é a habilidade humana que garante o sucesso do chamado, mas é a presença constante e capacitadora de Deus. Se você acreditar, foi Deus que me chamou, é Deus que está sobre a minha vida, é Ele que tem poder. Então nós vamos para cima desta obra, porque Deus vai nos dar vitória. Nós vamos acreditar que vai haver uma mudança. Quando você recebe essa convicção e você tem essa certeza, meus irmãos, as coisas mudam em sua direção. Alguém está me entendendo? Glorifica o Senhor. Você sabia que quanto mais você reconhece as suas limitações, diga comigo: quanto mais eu reconheço as minhas limitações, diga, eu dou mais espaço para Deus operar. Vou dizer de novo: quanto mais você conhece, você descobre as suas limitações, você dá mais espaço para Deus operar através da sua vida. Você vai dar a Ele a glória, é Ele que vai ser exaltado. E Moisés diante de Deus, quando se faz aquela conexão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele não tem outra atitude. Olha que atitude linda nós temos que ter. Ele tem a atitude da reverência. Ele tira aquilo que protege os seus pés
feito pelas formas humanas, coloca os seus pés em pedras, se aproxima, cobre o seu rosto e vai até o chão. Sabe o que isso fala para mim? Isso fala de reverência. Antes da missão vem a adoração. Tem muita gente querendo fazer a obra, mas não aprendeu a adorar ao dono da obra. Antes de libertar os outros, ele precisava reconhecer a santidade de Deus. Você não vence o demônio se você não se humilha nos pés do Senhor. Você não vence as crises, as acusações de Satanás, se você não se entregar por completo diante do Senhor. Deus não está chamando capacitados, mas Ele capacita os chamados para fazer o projeto que Ele tem. O que Ele espera de nós? Que a nossa adoração venha antes da missão, que nós tenhamos a capacidade, porque não existe missão sem intimidade com Deus. Tem muita gente que tem aquele sonho de fazer missões, e é lindo esse sonho, queridos. Eu quero que todos vocês tenham esse sonho de fazer missões, mas não tem missões, não tem projeto, se nós não desenvolvermos primeiro intimidade com Deus. E os lugares, pode ser no nosso quarto, quando nós estamos em oração, mas também deve ser na igreja, quando nós estamos junto com os nossos irmãos. Quem vai servir precisa primeiro se render. Eu quero fazer a obra para o Senhor, Ele está me chamando, mas primeiro Ele exige de mim uma rendição total. Eu o adoro, eu o reconheço, eu vejo que Ele tem todo o poder, e quando eu vou servir, eu me rendo diante dEle, e aí Ele vê as minhas fraquezas, porque Ele não tem dificuldade de usar pessoas que são frágeis. Ele tem dificuldade de usar os soberbos, os arrogantes, os exaltados, porque esses buscam glória para si, mas aqueles que sabem das suas fraquezas buscam a glória para o Deus Todo-Poderoso. O chamado de Moisés nasce de um encontro primeiro dele com o seu Deus, e aí ele vai estar sendo um canal de bênção nas mãos do Senhor. E a terceira e última coluna que me chamou a atenção nesse texto, depois de passar pela soberania, depois de passar pela reverência, eu ouço a voz de Deus no verso 7, eu quero ler com você, para você ouvir comigo a voz de Deus. Diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu conheço o sofrimento do meu povo. E os meus olhos se ativeram a esse momento, começaram a observar. Eu falei: meu Deus, que maravilha, eu tenho um Deus compassivo, eu tenho um Deus que vê a dor de quem sofre. Eu não tenho um Deus inerte, atrofiado em sentimentalismos, não. Eu não tenho um Deus ausente, não. Eu tenho um Deus que tem um coração maravilhoso. Eu tenho um Deus de um coração enorme, compassivo. E quando eu falo de coração compassivo, eu estou descrevendo o caráter de Deus. Eu estou dizendo que Ele vê, Ele sabe as dores que o seu povo enfrenta, Ele vê as chicotadas que o seu povo leva, Ele vê as humilhações que o seu povo passa, Ele escuta as frases que doem para os seus filhos, Ele vê a tentativa de jogar os filhos no Nilo, até para os crocodilos, se ali houvessem. Ele vê o combinado de Faraó com as parteiras para matar os meninos quando nasciam. Deus está dizendo: eu vejo todos os sofrimentos que cercam o meu povo. Eu vejo as dores que o meu povo tem. Eu escuto os gritos que o meu povo dá. Eu não sou um Deus ausente.
Eu não sou um Deus indiferente ao sofrimento. A voz que emanava da sarça estava dizendo isso para ele. Era uma declaração de compaixão. Você não tem um Deus empedrecido no seu coração. Ele é um Deus que observa, que ouve, que entende. Ele sabe o que é sofrimento. Você tem um Deus que o sofrimento do seu povo não significa abandono. Tem gente que fica, mas por que está acontecendo isso? Os nossos porquês. A escravização de Israel não era plano divino, irmãos. Deus não planejou que seus filhos fossem escravos. Foi um projeto ardiloso do adversário. Transformou em escravos aqueles que tinham sido convidados, tinham entrado com honra da noite para o dia, abençoados. Agora vão sendo aos poucos tornados em escravos, num plano ardiloso. Mas deixa eu dizer para você, o sofrimento também serve para moldar. O sofrimento também para o crente serve para aprofundar. Ele molda o nosso caráter e ele aprofunda o nosso relacionamento. O nosso sofrimento também gera uma dependência total de Deus e glorifica o Senhor. Imagine Deus usando até as coisas ruins para fazer de nós pessoas melhores, porque Ele está sentado num trono, melhorando os seus filhos e capacitando para que quando você chegar na glória, você chegue e receba os galardões e você receba as vitórias que Ele tem para você. Alguém está me entendendo? Dá glória a Deus. Ah, o meu Deus está demorando. Por que Deus demorou tanto tempo? Demora não é ausência. Meu Deus está quieto, não está falando nada. O meu Deus está em silêncio. Silêncio não é indiferença. O agir de Deus está acontecendo. O povo está clamando e Deus está lá no deserto, chamando a atenção de um libertador, porque Ele não quer fazer a coisa sozinho. Isso me chama a atenção em Deus. E é impressionante que o lugar geográfico que a sarça arde é exatamente numa cordilheira de vários montes, chamado Monte Horebe. São vários montes, e no meio deles tem um chamado Sinai. É naquele lugar, a 200 quilômetros do Egito, que Deus prometeu: é nesse lugar que você está, que a minha sarça está ardendo, que um dia o meu povo virá aqui e eles me adorarão aqui no deserto. Aleluia. Deus levou, eu estava estudando a história de Midian até o Monte Horebe, a 200 quilômetros. Moisés vai com seus rebanhos, leva 3 semanas. 3 semanas. Ele vai caminhando. Acaba a chuva ali, não tem pasto ali, ele leva para mais um lugar. É Deus trazendo. E vai trazendo, e vai trazendo. E ele chega nas juntas das montanhas, chamado Horebe. E Deus fala com ele. E é nesse lugar que eu te trouxe. Um dia você vai trazer meu povo aqui, ó, e eles vão receber as minhas leis. Aqui o monte vai fumegar, a minha glória vai descer, e o meu povo vai saber que eu sou Deus nos céus e na terra. Ele não está ausente das tuas situações. Ele não te abandonou à indiferença. Deus chama pessoas para participar das respostas. Ele podia ter feito tudo sozinho, mas Ele quis chamar Moisés. Deus age e envia pessoas. Escute, você tem um chamado, tem gente que precisa de você. Se você silenciar, muitos vão morrer. Se você cruzar os braços, outros não serão alcançados. Descubra o teu chamado, envolva-se com Ele, porque Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Alguém está aqui querendo ser usado por Deus? Diga amém, Jesus. Pastor, mas como é que eu faço para reconhecer o meu chamado? Como é que eu faço? 3 ideias para a gente terminar. Primeiro, a gente precisa de um lugar de quietude na presença de Deus para ouvir a voz de Deus. Existem muitas vozes no mundo que estão atrapalhando você de discernir o teu chamado. Segundo, você precisa de uma sensibilidade à dor e às necessidades de quem está perto de você. Se você não sente nada pelo que está acontecendo, você não tem chamado nenhum. Se você não está nem aí com crianças que estão sendo devoradas, engolidas, abusadas, destruídas,
Se você não se preocupa com as pessoas que 26 morrem a cada 10 segundos e 16 está indo para o inferno, se isso não mexe com você, você não tem chamado. Porque o chamado exige sensibilidade à dor e às necessidades que está em volta. O chamado exige uma disposição para aceitar. E a nossa inadequação não será desculpa. Porque Deus usa vasos que parecem não ser, para confundir os que pensam que são. Eu concluo dizendo que Deus vê o sofrimento, Ele se importa com a injustiça, Ele chama pessoas. E o chamado dele exige duas coisas básicas, sua e minha: obediência e fé. Você precisa crer, o teu Deus tem todo o poder, e Ele está te chamando para uma grande obra. E pode ser lá no trabalho que você está, às vezes Deus te mandou lá, apenas para você ganhar uma alma para Jesus, aleluia. Você precisa descobrir, você precisa ser útil, e você precisa entender que os sofrimentos que você está passando não faz parte de um esquecimento divino, não. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2, que Satanás é habilidoso de querer fazer você olhar para o sofrimento e achar que é esquecimento divino, mas o irmão de Jesus, né, Tiago, ele diz no capítulo 1, verso 2, Tiago, leia comigo, Tiago 1, versículo 2, leia junto: meus irmãos, mais forte, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sendo que a provação da fé que vocês têm, e o verso 4 bem forte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam íntegros, sem que lhes falte nada. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Quando o diabo jogar assim, você está passando por sofrimento, Deus esqueceu de você, diga: não, Deus está me preparando nesse deserto, para eu fazer história nessa cidade, em nome de Jesus.